Boa noite, pessoal do Segundo Mecatrônica. Tudo bem com vocês aí? Vamos para a nossa aula de eletrônica digital, então. E olha, eu estou me acostumando ainda com esse formato de gravação da aula aqui no quadro com o celular. Bom, às vezes não sei bem para que lado que eu olho, como é que vai ficar isso depois no vídeo, tá? Mas é tudo experimental por enquanto, hein? E eu coloquei aqui no quadro, olha, a data de hoje, 20 de agosto de 2020, que a gente está fazendo essa gravação, para o pessoal que vê o vídeo no futuro, né? Se alguma civilização alienígena também, depois, um futuro muito distante, encontrar essa gravação, para eles saberem que hoje estava muito frio, primeiro, hoje está muito frio. E nós estamos na quarentena, né? Aula online, as nossas aulas na quarentena, certo? E aí nós vamos começar então falando sobre o sistema binário de numeração. Como eu comentei com vocês, naquela explicação inicial, a eletrônica digital, os circuitos da eletrônica digital foram desenvolvidos baseados no sistema binário. Né? Fizemos uma introdução pelos motivos disso, né? E agora veja o seguinte, o sistema binário, então, ele tem só dois algarismos, né? O 0 e o 1. Um. Agora, é claro que com esses dois algarismos, nós devemos representar qualquer quantia, né? Qualquer número maior, através de uma combinação desses dois algarismos, certo? E uma observação aqui também, ó, que eu comentei com vocês na aula passada, que, por exemplo, quando você digita a letra A lá no teclado, né, este A vai ser armazenado depois na memória, vai ser trabalhado lá pelo microprocessador, todo na forma de zeros e uns, né? Então, qualquer caractere lá do teclado, letra, número e tal, é codificado em 8 bits, né, no conjunto de 8 bits, numa tabela chamada tabela ASCII. Você encontra fácil essa tabela aí no Google, que vai mostrar para você cada letra, cada caractere, como que ele é representado em binário. Olha, eu coloquei aqui como exemplo a letra A. Né? A letra A é assim, ó, 01000001. Certo? Então, isso aqui foi uma convenção, né? Foi escolhido assim, foi criada essa tabela para que o fabricante de qualquer computador no mundo use essa tabela para ficar, né, padronizado. E aí, cada algarismo desse daqui é um bit. Né? Isso aqui é um bit. Você já deve ter visto nas aulas de informática que um byte é um conjunto de 8 bits, certo? Então, na tabela ASCII, os caracteres são representados assim, né? Em um byte. Né? Olha a letra B, eu coloquei a letra B aqui para você. Deixa eu ver se dá para ver no vídeo a letra B. Tá. O B maiúsculo, olha só, 01000010. Se os caracteres forem minúsculo, o A minúsculo, o B minúsculo, aí já muda o código dele. Certo? Aí se você tiver curiosidade, olha lá na tabela ASCII, no Google, então que você vai ver toda a lista desses caracteres. Isso é bem interessante, né? Porque como eu disse, quando você digita um texto lá no teclado, como é que esse texto fica armazenado na memória para você consultar depois? Ele é armazenado numa sequência de zeros e uns, né? Então, quando você digita o texto lá e manda salvar, ele é gravado na memória na forma de zeros e uns. No outro dia você liga o computador, vai puxar o arquivo, ele traz esse conjunto de zeros e uns, e antes de mostrar na tela para você, aí é feito a decodificação, né, do código da tabela ASCII para mostrar para você na tela o caractere original. Tudo bem? Então, isso é um bit. Por falar em bit, tem uma piada nerd que é assim, né? Sabe qual é o herói preferido do bit? Sabe, o Giovanna? Sabe, Ashley? Guilherme? Sabe isso? Qual que é o herói preferido do Beat? Vou dar a resposta. Para quem não sabe, vou dar a resposta então. É o Baitman. Quando a gente faz uma piada nerd assim na sala, ao vivo, aí você vê se alguém riu. Não, né? Agora nas aulas online é triste, porque você nunca sabe a reação da pessoa que está do outro lado, certo? Mas depois você me conta, se você, quando a gente tiver o nosso encontro ao vivo, você conta pra mim o que você achou dessa piada nerd.
Bom, aí vamos para uma tabela aqui, ó. Essa tabela mostra os números decimais de 0 a 15 e em binário. Olha, eu falei para você que o sistema binário só tem 0 e 1. Mas e quando eu precisar escrever números maiores? Como eu vou escrever um número maior só com zeros e uns? Ah, essa tabela aqui mostra a equivalência. Observe que aqui está assim, né? O 0 em decimal, o 0 em binário. Aqui nós estamos representando os números binários em grupos de 4 bits, né? Mas é claro que o 0 em decimal assim, você pode escrever o 0 em binário dessa forma também, né? Só com um algarismo. Só que essa tabela aqui, a gente vai precisar fazer muitas vezes no nosso estudo dos circuitos digitais depois. O Gabriel, que já fez essa parte aí no semestre passado, que ele começou, ele sabe. A gente fez essa tabela aqui, não, Gabriel? A gente fez essa tabela aqui um monte de vezes. Então, a gente representa essa tabela com 4 bits, porque vai ajudar a gente depois, né? E, então, por exemplo, o número 6 em binário ó, é 0, 1, 10. A gente fala assim, né? 0, 1, 10. Agora você poderia escrever o número 6 assim também, né? Ah, o número 6 poderia ser assim. Este 0 aqui, o 0 à esquerda, assim como nos números decimais, você poderia, né? Você escrever 0,6, certo? Mas a gente vai representar inicialmente, para fazer essa tabela aqui, a gente vai fazer a escrita com 4 bits, certo? Você vai perceber por que depois. Bom, quando você for fazer essa tabela no seu caderno, né? Porque isso aqui, pessoal, é ideal que você passe tudo para o seu caderno depois, que nós vamos fazer muitos exercícios, né? Nas nossas aulas de eletrônica digital, e você vai ficar para consultar o caderno, né? Então, para não ficar assim só gravado no vídeo e você ter que ir lá consultar o vídeo depois, não, passe tudo isso aí para o seu caderno, né? Que vai ficar mais organizado. Depois eu vou mandar uma foto também dos quadros que eu fizer aqui. Eu vou mandar a foto e vou fazer a foto aqui, bater a foto e mando para você, tá? Para ficar mais fácil para você passar para o seu caderno. Bom, aí eu estava falando o seguinte, né? Quando você for fazer essa tabela no seu caderno, faça da seguinte forma, olha. Ó, tá vendo essa parte aqui, ó? Você começa colocando 1, 0, 1, 1, 0, 1, de 1 em 1, tá vendo? Vou colocar até 1 aqui em cima. Depois você coloca 2 zeros, 2 uns, 2 zeros, 2 uns. 2 então. Depois 4 zeros, observe. 4 uns, 4 zeros, 4 uns. 4 e depois 8 zeros. Certo? 8 zeros, 8 uns. Pronto, aí você faz essa tabela rapidamente, tá vendo? Então é 0, 1, 0, 1, né? 2 zeros, 2 uns, pá, você chega lá, no 15. Então esse é um jeito rápido de você fazer essa tabela. Então, observe que o número correspondente do 13, por exemplo, em decimal, é 1101. Né? Eu falei para você da tabela S que as letras foram codificadas. Né? E nessa codificação aqui, eles criaram, os fabricantes de computador criaram um código, né? E adotaram para as letras, para os caracteres, uma certa sequência aqui. Essa sequência poderia ter sido diferente, é que eles chegaram nessa conclusão, né? Escolheram simplesmente um código para cada letra. Agora, para os números têm uma sequência lógica, os números precisam ter uma sequência lógica, porque senão, quando você for projetar os circuitos depois para fazer operações aritméticas, operações lógicas, numa programação, ou então projetar um circuito, né, para fazer uma operação matemática, não daria certo se os códigos fossem escolhidos aleatoriamente para os números, né? Não, tem uma sequência, né? Tem uma lógica. Então veja, se o número 0 é isso aqui, o número 1, olha o número 2, né? O 2, olha, depois que acaba um aqui, aqui volta para o 0 e essa casa começa a contar. Então esse é o 2 em binário. E aí vai mudando assim, né? Para formar a sequência. Até chegar no número 15. Observe que o 15 é 11, 11. Com 4 bits, eu consigo representar até o número 15. Porque se eu fosse escrever o número 16, né? Como que seria o número 16 em binário? Pensa aí um pouquinho. Pensa aí um pouquinho. Como seria o 16 em binário, né? Se o 15, ó, o 15 já esgotou todas as casas, tá vendo? Tem 4 bits. Para você escrever o 16, teria que ser assim, ó. O 16 teria que ter mais um bit. Os anteriores voltariam tudo para 0, certo? Esse seria o 16. Então você precisa de mais uma casa. Tudo bem?
E aí, quando você vai para o 17, como que seria o 17 agora? Veja, esse aqui já é o 16, né? Então esse aqui é o 16. Para ser 17, precisa de mais um. Um está aqui, ó, né? Esse é o 17. Tudo bem? E assim por diante, né? Vamos fazer mais um exemplo aqui, vamos fazer o 18. Vamos fazer o 18 aí. Olha só o 18. Olha aí, Mateus, como seria o 18, Mateus? Olha, aqui é 16, certo? Já é 16. O 2 é isso aqui, né? 0010. 0010 é o 18. Tá vendo? Então, assim que a gente vai formando os números binários. Certo? Agora, e quando forem números maiores? Certo? Quando for um número, sei lá, 56, né? 135, como que a gente vai representar em binário? Né? Como que vai ser essa representação? Isso que nós vamos ver no próximo quadro aqui. Só um instantinho.